Especificamente, a passagem bíblica em Mateus 24, versículos 37 a 39, traça uma analogia preventiva entre os dias de Noé e a segunda vinda de Cristo. Isso naturalmente nos leva a perguntar o que aconteceu nos dias de Noé. O período conhecido como Era de Noé foi caracterizado não apenas pela conhecida história da arca e chuvas torrenciais, mas também pelo surgimento dos Néfilim, aqueles seres nascidos da união dos chamados Filho de Deus com mulheres terrenas. Este evento, que levou ao surgimento dos Néfilim, e foi fundamental na formação de um mundo à beira do declínio espiritual e moral. Os Néfilim eram poderosos, guerreiros corajosos e cruéis, que contribuíram para um mundo cheio de pessoas fortes, com imaginação maligna e mal avassalador. A Bíblia enfatiza a imagem de Enoque, a sétima geração desde Adão, que agiu com retidão. Enoque foi um profeta mencionado no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Esses versículos referem-se às profecias de Enoque, enfatizando a importância de sua visão espiritual. E diz assim: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele." Judas 1, versículos 14 e 15. Enoque, o homem que caminhou com Deus antes do dilúvio. Enoque, o homem que nunca morreu. Enoque foi o pai de Matusalém, o homem que mais viveu na terra, conforme relatado na Bíblia. Além disso, Enoque é mencionado na linhagem de Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho de Lucas. O nome de Enoque também é citado em Hebreus, que diz assim: "Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado." Hebreus capítulo 11, versículo 5. Enoque viveu por 365 anos antes de ser arrebatado por Deus, conforme narrado em Gênesis 5, versículo 23. Este homem contemplou uma visão de futuro, cerca de 5.000 anos à frente do seu tempo. Ele presenciou a vinda do Senhor Jesus Cristo, acompanhado por dezenas de milhares de santos, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é descrito como vindo para realizar julgamento. Alguns estudiosos acreditam que Enoque seja o profeta que escreveu o livro de Enoque, considerado uma representação oficial, e precisa do mundo pré-dilúvio, também conhecido como o período antediluviano. Diante de tantas especulações, talvez você seja como eu, que aderi exclusivamente à Bíblia como única fonte de verdade. Muitos compartilham essa perspectiva, considerando a Bíblia Sagrada como a autoridade central em sua fé. Apesar do livro de Enoque ser considerado não inspirado e não ter sido incluído no cânon da Bíblia, existem vários elementos no livro de Enoque que apresentam semelhanças e se alinham com a Bíblia Sagrada. O capítulo 6 do livro de Gênesis nos mostra uma importante visão de como era o mundo antes do dilúvio e a existência de gigantes na terra. A narrativa bíblica descreve que os filhos de Deus, impressionados com a beleza das filhas dos homens, tiveram filhos com elas. Os descendentes dessa união foram os Néfilim, frequentemente descritos como gigantes ou guerreiros poderosos. Naquela época, o mundo antes do dilúvio encontrava-se em um estado de caos e perversidade. Esses acontecimentos tumultuaram tanto o mundo terreno quanto o reino espiritual nesse período. Conforme relatado em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: "Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos." Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, versículos 2 a 5.
O livro de Mateus, mais precisamente o capítulo 24, menciona a era de Noé e faz uma analogia cautelar entre aqueles tempos e a vinda de Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, versículos 37 a 39. Esta passagem bíblica é um alerta para nós. Aqui fica claro que a volta do Senhor será repentina e vai surpreender a todos que não dão a importância devida a Deus, assim como aconteceu o dilúvio na época de Noé. A relação entre os filhos de Deus e mulheres humanas, resultando na ascensão dos Néfilim, tem sido tema de intensos debates e estudos entre teólogos e estudiosos bíblicos por muitos séculos. A ideia de que seres celestiais poderiam interferir nos assuntos humanos, levando à criação de uma raça híbrida, é tanto intrigante quanto preocupante. Aqueles que apoiam essa interpretação sugerem que o relato sobre a ascensão dos Néfilim não se limita a um registro histórico, mas também pode ter implicações proféticas relacionadas à situação que o mundo estava, e Deus precisou intervir com o dilúvio. Há vários paralelos entre o período antediluviano com o contexto dos dias atuais. Um desses paralelos diz respeito ao aspecto espiritual e sobrenatural. Na época de Noé, a humanidade estava imersa em comportamentos como assassinato, incêndio, roubo, furto e promiscuidade, tornando-se uma natureza perversa. Elas evitavam Deus e desconsideravam suas palavras. O mundo estava tão dominado pela maldade que precisou da intervenção divina. Como resultado, foram todos destruídos por um dilúvio devastador. Ao observarmos a sociedade atual, percebemos semelhanças preocupantes. As pessoas se entregam aos prazeres carnais, competindo por fama, riqueza e status, muitas vezes conspirando e enganando uns aos outros, inclusive amigos e familiares. A maioria se afasta da verdade, prefere a injustiça e vive em um estado constante de pecado. Muitos se submetem ao domínio de Satanás. Inclusive, podemos ver até aqueles que se dizem fiel a Deus, mas se inclinam às influências mundanas. Eles anseiam por prazeres pecaminosos, presos em um ciclo de pecado seguido de confissão, deixando de aplicar os ensinamentos de Jesus, embora os conheçam bem. Esses acontecimentos remetem inevitavelmente à profecia feita pelo Senhor Jesus há 2000 anos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, versículos 26 a 30. Essa profecia nos mostra que quando as pessoas dos últimos dias se tornarem tão corruptas e perversas quanto as pessoas da época de Noé, o Senhor retornará. O alerta que quero deixar a você é que na época dos Néfilim, o mundo estava tão dominado pela maldade que precisou da intervenção divina. Assim como o mundo antes do dilúvio foi marcado por um aumento na atividade sobrenatural e no mal, os últimos dias testemunharão um aumento semelhante nas influências e ações demoníacas. Outras passagens nas Escrituras que confirmam essa interpretação também mencionam um aumento na atividade sobrenatural e no mal nos dias finais, como podemos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O grande interesse nos Néfilim, confirmado pelo aumento nas pesquisas no Google, revela um encantamento social pelo sobrenatural em uma época em que histórias de fenômenos inexplicáveis estão se espalhando pelo mundo todo. Ao recorrer a textos antigos e às escrituras sagradas em busca de respostas, os misteriosos Néfilim, mencionados na Bíblia, representam uma ligação entre o físico e o espiritual. Esse interesse
é ainda impulsionado pelo aumento no mundo todo de relatos de experiências sobrenaturais por pessoas de várias culturas e religiões diferentes. Essas pessoas afirmam que tiveram encontros com entidades que desafiam nossa compreensão do mundo natural. Tais relatos despertam curiosidade e o desejo de compreender o desconhecido, levando as pessoas a explorar assuntos como os Nephilim. Além disso, estamos vivendo uma crescente abertura à mídia, que tem investido cada vez mais em assuntos sobrenaturais em filmes, livros e séries de televisão. Frequentemente exploram temas envolvendo anjos, demônios e reinos espirituais, influenciando e estimulando o interesse público. E a partir disso, têm surgido muitos relatos de grupos de pessoas testemunhando criaturas extremamente grandes e sombrias, sugerindo ser poder demoníaco na Terra. Os seres espirituais exerceram uma influência significativa no mundo antes do dilúvio, dando origem aos Nephilim. A era dos Nephilim foi marcada por decadência espiritual e degradação moral, afastando ainda mais a humanidade de Deus. Não podemos ignorar os diversos sinais e manifestações do aumento da guerra espiritual, intensas batalhas espirituais, relatos de possessões demoníacas e a influência generalizada de entidades espirituais negativas na cultura popular parecem ecoar o ambiente pré-dilúvio. A visão mais comumente sustentada, descrita em Mateus 24, concentra-se na rapidez do julgamento. Essa interpretação carrega um profundo senso de urgência e moderação. Se compararmos os dias de Noé com a volta de Jesus, enfatizando que, apesar dos alertas, a humanidade tem a tendência de se tornar desatenta com a vida espiritual. Muitas vezes ficam presos em rotinas diárias e prazeres momentâneos. Noé alertou incansavelmente seus contemporâneos sobre a iminente catástrofe. Contudo, suas advertências foram ignoradas, pois a sociedade estava profundamente imersa em atividades mundanas. Zombaram e rejeitaram Noé, tratando ele como um homem louco. Quando começou a chuva e as águas subiram, as risadas se transformaram em gritos de desespero, mas já era tarde demais. Isso serve como um lembrete, pois em um momento inesperado, o mundo testemunhará mais uma vez a manifestação inegável do julgamento divino. E assim como nos dias de Noé, muitos rejeitarão os sinais e alertas e escolherão permanecer cegos. A volta de Cristo será repentina, semelhante ao dilúvio, pegando muitos desprevenidos. Estamos esperando a volta do Senhor somente com base nas profecias da sua descida em uma nuvem, mas ignoramos outras profecias sobre sua volta. Isso é um grave erro. Muitas passagens da Bíblia nos avisam que a volta será repentina. Várias profecias da volta do Senhor já foram cumpridas. Pense nisso. Quando Jesus comparou sua segunda vinda aos dias de Noé, ele mostrou uma visão do que nós podemos esperar. A vida continua com nossas atividades habituais, como comer, beber e casar. Embora essas atividades pareçam comuns, suas implicações espirituais são profundas. Jesus estava enfatizando o conceito de viver no automático, onde as pessoas mantinham suas rotinas diárias, focadas nas necessidades imediatas, e esqueciam de Deus, do mundo espiritual. Pessoas espiritualmente cegas, inconscientes de sua necessidade divina. Da mesma forma, Jesus alerta que muitos estarão envolvidos na vida cotidiana sem perceber a realidade espiritual ao seu redor. Essa comparação serve também para a morte, com pessoas seguindo suas rotinas diárias sem saber que pode ser o seu último dia. Elas permanecem inconscientes da vinda do Filho do Homem, continuando suas atividades como de costume. Da mesma forma que ninguém sabe quando deixará este mundo, ninguém sabe quão próxima está a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a humanidade escolheu, de forma consciente, se afastar dos caminhos justos de Deus, entregando-se ao pecado e à gratificação pessoal. Acima de tudo, a busca do prazer e dos desejos egocêntricos tornou-se seu foco principal, levando-os ainda mais longe do caminho correto. Eu peço que você cuide de sua alma. Esteja atento e fiel aos ensinamentos de Deus. Viva a vida conforme Jesus nos orientou, para que tenha uma vida bem-sucedida,
e o coração preenchido da presença de Deus. Fique à vontade para deixar seu comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.